Vá, tu vais começando e depois eu... Já começou. Olá, eu sou o Paulo. Eu sou a Kátia. E nós queríamos falar um pouco do que é que 2020 tem sido o ano de dupla honra. Em relação a mim, eu tinha um trabalho garantido, trabalhava para o serviço público e, entretanto, abdiquei porque houve aqui hipótese, depois de uma pesquisa, de entrar na faculdade, e onde eu posso ver realmente aqui um ano de dupla honra foi realmente eu ter sido aceita, uma disciplina que eu fiz há 11 anos atrás, foi proposto isto na faculdade e eu consegui entrar no curso que eu pretendia, e basicamente é essa a diferença, a mudança que eu sinto desde o ano passado para este. Sim, e dentro da minha parte o que é que acontece? Ou seja, eu trabalho na área comercial, mesmo neste tempo de pandemia e na área comercial em que eu estou, ou seja, não tenho um ordenado, eu trabalho sobre a base das minhas comissões, e mesmo com o tempo que tivemos de paragem, nunca faltou absolutamente nada, sempre conseguimos cumprir os nossos compromissos. Pelo contrário, temos vindo até a fechar pontas soldas que ainda havia e que concluímos. E agora houve uma alteração na empresa, uma mudança de marca, onde de facto vejo a presença de Deus de uma forma sobrenatural, porque as vendas têm aparecido, mesmo numa altura de dificuldade, numa altura difícil, e não tem faltado de facto clientes, não tem faltado vendas. E daí também a Kátia poder entrar neste projeto da faculdade, porque as coisas estão-se a complementar, e daí ser um âmbito de dupla honra, porque tanto para mim como para ela as coisas aconteceram. De facto, fazendo a comparação, o ano 2019 foi um ano mais difícil para nós, principalmente este último trimestre. O último trimestre de 2019 foi horrível mesmo para nós, e o que nós vemos em comparação com este ano é que o final deste ano, 2020, houve mesmo a dupla honra, porque mesmo no meio do Covid e destas dificuldades todas que infelizmente muita gente está a passar, nós podemos ver o agir de Deus, porque o Paulo foi promovido, ele trabalhava com uma marca e foi promovido para a segunda melhor marca da empresa, quando estava na terceira, e vemos realmente a dupla honra de Deus nessa situação. É verdade. E é isto. Olhem, continuem a acreditar em Deus e que façam a vossa parte. Nós, mesmo no tempo de tribulação, nós sempre fizemos a nossa parte, sempre fomos ofertantes, sempre fomos dizimistas, quando realmente o impossível era mesmo para não fazer isto, e nós sempre fizemos a nossa parte. Por isso, assim, continuem, acreditem, façam a vossa parte e prossigam. Estamos cá. Pronto. Se precisarem de ajuda nessa área, olha, estão à vontade. Adeus, então. Obrigada. Obrigado. Olá, amigos! Bem-vindo à Nike! Estamos muito felizes por estares aqui hoje, e se é a tua primeira vez, estamos muito contentes por tirares um pouco do teu tempo para adorares a Deus connosco. E o que nós mais desejamos é que continues a tua jornada com fé e que nunca te esqueças que Deus tem um propósito para a tua vida. É isso mesmo. Infelizmente, como todos nós sabemos, estamos a passar uma circunstância um pouco mais complicada devido à pandemia Covid-19. Então, infelizmente, não vamos estar presenciais, vamos estar todos deste lado online a celebrar a vida que Deus nos concedeu. Queríamos muito agradecer toda a vossa confiança e a vossa gratidão pelo nosso ministério. E não se esqueçam de contribuir para os nossos canais digitais. E agora vamos estar atentos e a ouvir a mensagem que o pastor preparou para nós. Até já! Olá, família Nike, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a este domingo de manhã, a este nosso tempo de celebração, de culto ao nosso Deus, apesar de que estamos à distância uns dos outros, mas queremos que logo todas as condições vão estar reunidas para que presencialmente voltemos a estar juntos, para cultuar a Deus e desfrutar da comunhão dos santos, da comunhão uns dos outros. Pois bem, conforme vocês podem ver, e para quem não sabe, este é o meu canto, é o meu lugar de intimidade com Deus, é o meu lugar secreto, é o lugar onde eu estudo, onde eu oro, onde eu clamo, onde eu intercedo, onde eu derramo a minha alma diante de Deus. Enfim, é o lugar onde faço os meus conteúdos, e a partir daqui também me dirijo a cada um de vocês nesta manhã. Então, desde já eu oro e eu peço que o Espírito de Deus venha ao encontro das tuas necessidades, ao encontro dos teus anseios, e que a palavra de Deus, que é viva e transformadora, possa renovar-te, possa construir um pouco mais do reino de Deus
na tua vida. Há 2 semanas atrás preguei sobre conflito de vontades e o quanto a nossa vontade tem de se sujeitar à vontade de Deus pelas razões que apresentei naquele domingo de manhã quando preguei. Semana passada deixei uma pergunta: quanto custa o reino de Deus? E a conclusão é que o reino de Deus custa-nos tudo, mas quando nós somos capazes de render tudo e de fazer dele o Senhor absoluto da nossa vida, nós também herdamos tudo o que Deus aí tem. E hoje eu gostava de encerrar esta temática de forma objetiva, porque ela é subjacente a todo o ensino e a toda a pregação, porque é a essência do Evangelho. Gostava que pensássemos acerca da entrega que Deus espera da nossa parte, o tipo de entrega, o quanto Deus nos deseja e como é que nós satisfazemos esse desejo expresso da parte de Deus de nos ter e de, através de nós, manifestar as grandezas e as delícias do seu reino nesta trajetória que é a nossa vida aqui na Terra. Então, antes de entrarmos na palavra e deixarmos a palavra entrar em nós, eu queria orar. Pai Deus, no nome do Senhor Jesus, eu peço com toda a humildade que o Teu Espírito nos ajude, Senhor. Me ajude a mim e a cada um daqueles que me ouvem nesta manhã, ou que venham a assistir a este conteúdo num outro horário. Da mesma forma, a Tua palavra venha edificando a vida de cada um, o Teu reino venha a ser estabelecido um pouco mais, que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja construída em cada um dos Teus filhos, em cada um daqueles que podem estar agora em contacto com este conteúdo. Senhor Deus, muito e muito obrigado, porque eu sei que Tu vais fazer muito mais do que aquilo que eu posso imaginar ou pensar, porque grande é o poder de Deus que opera na vida da igreja, que opera em cada um de nós. Louvamos e adoramos o Teu nome, Senhor, acima de todas as coisas. Amém e amém. Então, parece-nos fácil, quando lemos a Escritura, pensar que o Senhor Jesus ter dito lá naquela oração no jardim do Getsemane, no momento da maior tensão: Senhor, Pai, não se faça a minha vontade, mas a Tua vontade. Pode parecer que este nível de entrega é algo automático e que agora que nós nos convertemos, alguém apertou um botão lá no céu e voilá, tudo é automático, nós rendemos, tornámos uma pessoa profundamente rendida e sujeita a Cristo, mas isso não é vontade. Há virtudes cristãs, há determinadas virtudes na vida cristã que nós vamos aprendê-las, que são processos de construção na nossa vida. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4 e no versículo 11, ele diz-nos assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, e ele dizia, não importa se é abundância ou escassez, eu aprendi o contentamento. É algo que se aprende. Não, pastor, eu nasci de novo, então tenho de ter um contentamento automático. Não. Tu vais aprender a viver contentamento. Contentamento, rendição, entrega, não fazem parte da lista dos frutos do Espírito, que são, por exemplo, o amor, a paz, a fidelidade. Essas coisas vão ser naturalmente, vão brotar de nós de forma natural como resultado desta nova natureza que Deus colocou em nós, desta vida espiritual. Agora, virtudes como comportamento, contentamento e entrega aprendem-se. E eu quero dar-te uma outra perspectiva, uma outra ótica daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus lá no jardim do Getsemane, a partir da carta escrita aos Hebreus, no capítulo 5 e no versículo 7. Então acompanha aí a leitura e diz assim o texto. A Bíblia diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne. Ou seja, o autor começa por destacar a humanidade de Jesus. E porquê que isto é importante? Porque depois da morte e ressurreição de Jesus, essa condição altera-se. Jesus já não está mais limitado à sua condição humana, essa condição foi alterada. E o texto continua
a dizer assim. Aliás, podemos ler Colossenses capítulo 2, versículo 9, que diz que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E antes de meditarmos um pouquinho no texto, eu quero te sugerir que depois leias estes textos com todo o detalhe, que penses neles. Porquê? Porque é importante. Porque só aquilo que eu digo aqui é bom, é extremamente válido, tem o poder de transformar a tua vida. Não porque sou eu a falar, mas porque é a palavra de Deus. Mas tu próprio precisas de ter a tua disciplina, de meditar na Escritura e deixares a Escritura se tornar viva como ela é e falar contigo. Mas o texto diz que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ainda que o Senhor Jesus tenha aberto mão de todos os seus atributos divinos, conforme falei na semana passada, agora, depois de consumado o trabalho na cruz do Calvário, depois de cumprida a missão que o Senhor Jesus tinha, então ele recebeu toda a plenitude da divindade. A divindade foi-lhe novamente atribuída. E por isso Hebreus faz este destaque e diz, nos dias da sua carne, para que nós entendamos que foi num período de humanidade, igual àquela que eu e tu experimentamos, as mesmas limitações que nós temos, Jesus também as tinha. E ainda assim a palavra de Deus diz, Hebreus 5:7, que ele, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua obediência. Então Hebreus situa este relato lá no jardim do Getsémani. Não apenas por causa das lágrimas e das orações, mas a Bíblia é clara em dizer que isso aconteceu quando ele fez súplicas a quem o podia livrar da morte. E diz que ele foi ouvido. Foi ouvido, mas o pai não pôde responder ao seu desejo. Apesar de que o pai o ouviu. Mas a vontade do pai teve que prevalecer, teve que se estabelecer. Por isso o Senhor Jesus clamava e dizia, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então, agora o interessante, e é isto que eu quero focar aqui nesta manhã para nós, é que a Bíblia diz que ele foi ouvido por causa da sua obediência, por causa da sua reverência. E embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E a questão é esta, a pergunta é esta, se Jesus nunca pecou, como é que ele está como é que ele está a aprender a obediência? Ele foi obediente a vida inteira. Jesus nunca violou um mandamento. Jesus nunca pecou. Então como é que ele está a aprender a obediência? Repara, o texto não está a dizer que Jesus não obedeceu ou que estava a aprender a obediência a partir do zero. Não, de forma alguma. O que o texto sugere é que há níveis de obediência mais profundos em que nós precisamos mergulhar, em que o próprio Senhor Jesus também precisou de ser aperfeiçoado. E entende que o aperfeiçoamento não é necessariamente para quem é imperfeito. São coisas distintas. Agora, Jesus foi gerado sem pecado, nunca pecou, mas pela primeira vez, neste momento, pelo menos tanto quanto a Bíblia nos deixa perceber, Jesus está neste conflito de vontades, a vontade dele e a vontade do Pai. E sabem, queridos, o meu coração e o teu coração é testado quando o conflito surge. E eu disse a semana passada, por exemplo, não é incomum pessoas chegarem perto de mim e dizer, pastor, eu sou sujeito à minha liderança, pastor, eu sou submissa ao meu marido, pastor, eu sou sujeito aos meus pais. Sim, nós somos quando estamos naquele período em que há uma harmonia espontânea, em que a vontade do pai é a minha vontade, a vontade do marido é a minha vontade, a vontade do líder, do pastor é a minha vontade. Nessa altura, queridos, não é difícil ser sujeito, ser submisso, rendermos a quem está em autoridade sobre nós. O nosso coração é testado quando o conflito surge, quando a minha vontade é uma e a vontade de quem me lidera é outra. Quando o meu querer é um e o querer de quem está em autoridade, a quem eu devo prestar submissão e honra, tem uma vontade diferente da minha. Agora, neste momento e pela primeira vez, o Senhor Jesus está neste dilema
E é um dilema que tem tudo a ver com a missão que ele veio cumprir. É por isso que o texto de Filipenses diz que ele foi obediente, ele aprendeu a obediência até à morte. Jesus não se limitou a obedecer a mandamentos, Jesus obedeceu ao propósito, à missão. E por isso eu dizia na semana passada que há uma vontade geral e há uma vontade personalizada de Deus para a nossa vida. A vontade geral está traduzida nos mandamentos: não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho, e por aí vai. A vontade personalizada é: Senhor, o que é que tu queres fazer com os anos que me concedes nesta vida? Qual é a minha missão? Onde é que o Senhor me quer? Com quem? Quando? Há uma vontade personalizada de Deus para ti. O versículo 8 de Hebreus 5 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Agora pergunto-te eu, que sofrimento é esse? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não está a referir-se ao sofrimento da cruz, pois esse só acontece depois que ele já foi obediente e foi até o fim. Então, a obediência que ele aprendeu pelas coisas que sofreu é uma referência ao conflito interno, é uma referência ao sofrimento interno que nós muitas vezes também vamos experimentar, e eu já vou traduzir isto de algumas formas práticas como resultado da nossa caminhada com Cristo. Porque nós somos cheios de vontades. Eu sou cheio de vontades. Tu também és. E sabes uma coisa? O nosso Deus e Pai também tem uma vontade bem definida. Por isso ele diz: os meus planos, os meus pensamentos para a tua vida são maiores que os teus. Então Deus tem um projeto, Deus tem um plano. Tu não estás aqui por acidente ou acaso. Versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, quando eu olho este retrato de Jesus e vejo o conflito, este conflito a acontecer, e se expande a humanidade de Jesus a um patamar em que, se o próprio Senhor Jesus, que nunca tinha pecado, nunca tinha quebrado sequer um mandamento, ele está a aprender a obediência a outros níveis, a pergunta óbvia é: e nós? E nós? Será que não temos níveis mais profundos de entrega, de rendição, de obediência? Entende que isto é algo que nós vamos aprender ao longo da vida. A obediência na caminhada cristã é algo que nós vamos aperfeiçoando, queridos. E porquê que isto é importante? Porque não adianta Jesus ter-nos prometido: eu vim para vos dar vida e vida com abundância, se nós não aprendermos o caminho da obediência, o caminho desta rendição, o caminho desta entrega a estes níveis cada vez mais profundos. Nós nunca vamos experimentar essa vida plena, abundante que o Senhor Jesus nos promete para esta trajetória. Podes fazer muitos decretos, muitos propósitos de oração, muitas e muitas coisas que as igrejas promovem, que os pregadores sugerem, que os livros cristãos apontam, meu querido. Isto não é o reino do abracadabra. Tu dizes uma frase mágica e vá lá. Não, queridos. É um caminho de rendição, de entrega, de obediência. Agora, por isso eu dizia há pouquinho, o aperfeiçoamento não é só para quem é imperfeito, não é só para quem tem defeitos. Jesus nunca falhou, Jesus nunca transgrediu um mandamento, e ele estava naquela altura a aprender, a aperfeiçoar-se em níveis de obediência tão extremos, tão difíceis, como aquele que experimentou lá no jardim do Getsemane. A nossa dificuldade, a minha dificuldade, é que muitas vezes nós não conseguimos perceber o que está adiante de nós, o que está lá na frente. Nós ficamos somente focados no que custa a obediência, no preço que nos está a ser requerido. Então, o Senhor Jesus está a olhar para a cruz, para a imagem, não apenas para o sofrimento físico que lhe estava reservado dali a umas horas, dali a um meio-dia, por aí. Mas, por isso, não só isso, mas todo o peso do pecado, da condenação que ele iria carregar em nosso lugar. E o Senhor Jesus começa a agonizar ao ponto de transpirar gotas de sangue. E, obviamente, o Senhor Jesus é um homem que está assustado diante do quadro que ele sabe que vai enfrentar, queridos.
É Jesus homem. Não é Jesus divino, cheio de atributos divinos. Não, é Jesus homem. Por vontade própria. Rendido. Rendido a um propósito. Rendido a uma missão. E agora rendido à vontade do Pai. Então a Bíblia é clara em dizer que ele estava triste, com a alma amargurada. E de repente o Senhor Jesus pensa, é muito sofrimento. E o problema é que a maioria de nós sempre vai olhar para a entrega precisamente como isso, como um sacrifício, como alguma coisa que exige de nós abrir mão daquilo que nós achamos que é valioso por algo que vai ser dolorido, por algo que nos vai ferir. E aqui está uma das chaves que eu quero deixar para ti nesta manhã. O que nós não podemos deixar de levar em conta é que não há nada, repete comigo, não há nada que o Pai Celestial nos peça que possa ser considerado injusto ou que seja para nosso mal. Nada. O Pai Celestial nunca te vai pedir nada que seja injusto ou que seja para teu mal, ou que o resultado final seja péssimo, seja uma desgraça. Amém? Então, há processos que aparentemente pioram a condição do momento, mas é piorar para melhorar. Por exemplo, um aluno que se priva de sair com os amigos de forma sistemática para ir divertir-se, jogar à bola, beber um sumo, enfim, assistir uma série, porque ele está focado em se capacitar para ser bem sucedido nos seus estudos académicos ou secundários. Ele está-se a privar agora de alguma coisa que seria prazerosa, ele agora está a sofrer a dificuldade por um propósito maior lá na frente, por alguma coisa que vai ser benéfica lá no amanhã. Alguém que tem de ir ao dentista, e estou-me a lembrar de uma pessoa em particular, não vou dizer quem, que a ideia de ir ao dentista assusta. Já estou a dizer que é uma senhora. Ela vai ter que retirar a ponte, ela vai ter que... o dentista, ou a dentista, vai ter que fazer ali uma série de processos cirúrgicos, provavelmente vai ter de sair desdentada do consultório por 1 ou 2 dias, ou 3 ou 4 ou 5 ou uma semana, não sei. Vai ser desagradável, desconfortável, mas é piorar agora, para melhorar lá na frente, para ter uma dentição esteticamente agradável, para ter uma dentição funcional, para evitar os problemas, as pequenas dores que vão sendo cada vez mais sistemáticas. É piorar para melhorar. Alguém que decide fazer uma dieta porque precisa de emagrecer para ter mais qualidade de vida, vai ter de se privar dos docinhos, vai ter de se privar do pãozinho com manteiga, vai ter de se privar de uma série de coisas que são boas, vai ter de sofrer para perder peso, para ter mais mobilidade, para ter outra qualidade de vida lá na frente. Então privamos agora, piora agora, para melhorar depois. É um processo. E é assim também na vida cristã. Eu digo isto, queridos, porque a maioria de nós não entende a entrega, não entende o que vem depois da rendição. A Bíblia diz-nos, reparem, que Jesus não apenas aprendeu a entrega e a obediência, mas que ele se tornou autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Versículo 9. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então a questão é, o que vem depois? O problema é que se nós ficamos somente focados naquilo que está à nossa frente e não conseguimos ver o que vem lá atrás, não conseguimos ver o benefício de agora, nós temos que nos render, nós temos que nos entregar. Eu faço-te um desafio, procura na Bíblia alguém que tenha praticado a entrega e que tu olhes na Escritura e possas dizer, ficou no prejuízo, deu-se mal, coitado, fez o que Deus lhe tinha requerido e olha a consequência, olha o benefício, ficou na mão de baixo. Não, querido. Ó pastor, mas então e os mártires? E aqueles que morreram
aqueles que se renderam a ponto de morrer. Sabem que o autor aos Hebreus diz que muitos deles não aceitaram o seu livramento. Não é que Deus não os pudesse livrar, eles próprios não quiseram. Eles próprios esperavam a ressurreição, esperavam uma superior ressurreição. Por isso a decisão deles foi: nós vamos, nós entregamos-nos. Não nos importa sermos mártires. O que nós queremos é o reino dos céus. Não que eles não pudessem, não que não houvesse um escape, um livramento. Então, deixa-me desafiar-te a isto. Quando olhares e parecer que a recompensa pode até nem vir desta vida, meu querido, podes ter a certeza que se ela não vier nesta vida, ela virá lá na glória e na eternidade. O Pai nunca fica a dever nada a ninguém. Nunca, 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 nunca. Então, eu quero terminar com estes pensamentos acerca de entrega. Uma das maiores expressões que tu podes ver na Bíblia são pais a entregar os próprios filhos. Eu acho que não existe nada mais difícil do que um pai ou uma mãe abrirem mão de um filho. Eu quero deixar aqui 3 exemplos em contextos diferentes em que este maior nível de entrega pode ser feito. O próprio Deus, quando vai expressar o seu amor por nós, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, pais a entregarem filhos. E o primeiro deles, claro, tu dir-me-ás, Abraão, certo. Abraão, Gênesis 22, 2, diz que então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas. Meu querido, parece que Deus está a judaizar ali do velhinho Abraão. Não bastava Deus dizer: Abraão, entrega-me o teu filho. Não, ainda tem que dizer: Abraão, o teu único filho, o filho a quem tu amas, a quem tu muito amas, vai lá à terra de Moriá, sacrifica-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Então, foi Deus que pediu a Abraão este nível de entrega. Abraão não ficou a pensar naquilo que iria perder. Eu creio que Abraão ficou a pensar na coerência de Deus. Eu não sei porque Deus me terá pedido isto. Eu nunca ouvi falar que Deus tivesse pedido um filho a alguém. Mas se Deus me pediu, Deus lá terá as suas razões. A carta aos Hebreus diz-nos que Abraão acreditava que até das cinzas Deus poderia ressuscitar o seu filho. Por outras palavras, o que Abraão estava a dizer era: Deus não vai contradizer-se, a tua palavra vai cumprir-se. O Senhor disse que me daria uma descendência e que ela seria numerosa como as estrelas no céu e a areia na praia. Senhor, eu não vou negar-te nada, nem mesmo o filho da minha velhice, que eu tive de acreditar para recebê-lo. Senhor, eu não te vou negar. Então, há determinadas entregas que nós praticamos porque é o Senhor que nos pede. É o Senhor que requer de nós. E muitas vezes, queridos, o difícil não é perceber que Deus te pediu algo. O difícil é perceber que Deus só te pediu a ti e não pediu aos outros. Não pediu para mais ninguém. Eu fico a imaginar Abraão a pensar: nunca ouvi dizer que Deus tenha pedido um filho a alguém. Meu querido, pensa num culto, numa celebração gloriosa, num daqueles momentos em que a atmosfera do louvor e da adoração está de tal forma que nós sentimos o céu baixar, nós derramamos na presença de Deus. Pois bem, num culto como este, num culto cheio da manifestação da glória de Deus, estou lá a adorar a Deus e de repente ouço o Espírito Santo falar no meu espírito e dizer: vais dar o teu carro àquele casal. Queridos, talvez o difícil não fosse ouvir o que eu ouvi, foi pensar: Deus, porque é que não pedistes àquele irmão que tem um stand de automóveis? Porque é que não pedistes àquele outro irmão que tem uma condição económica tão boa, que tem 3 carros? Eu só tenho um, Deus, só tenho este. E tu vens-me pedir a mim? O difícil às vezes é percebermos que Deus pede-nos a nós e não pediu aos outros. Não é justo, Deus. Ou pedes para um, ou pedes para todos, ou não pedes para ninguém. Mas Deus sabe como fazer as coisas. Deus sabe como tratar com cada um de nós. O problema com a entrega é que nós achamos que Deus está a ser injusto. Puxa, Deus, logo eu. Não podia ser outro.
Lembra-te que é piorar para melhorar. Lembra-te que é piorar para melhorar. Escreve aí no chat. Piorar para melhorar. É o que Deus faz com cada um dos seus filhos. Há um outro nível, um segundo nível de entrega. E o exemplo disso é quando Moisés é entregue pelos seus pais. E aqui não foi Deus que pediu que eles fizessem isso. Os pais de Moisés tiveram uma percepção, eles tiveram um discernimento. Este capítulo 2 diz-nos que os pais de Moisés viram que Moisés era formoso. Agora a minha pergunta para nós é: qual é o pai ou a mãe que acha que o filho é feio? Ah, o meu filho é tão feio. Não! Ainda a criança acabou de nascer, passou lá pelo canal da Mancha, vem todo amassado, cheio de placenta, cheio de líquido amniótico, cheio de sangue, ainda está todo formado. E o pai agarra nele e diz: o meu filhinho, coisa tão preciosa, tão lindo que ele é. A mãe agarra também a mesma coisa. Então, claro que os pais de Moisés iam dizer: oh, o nosso Moisésinho, o nosso menino é tão formoso. Só que nós temos um texto em Atos capítulo 7, na pregação de Estevão, que nos ajuda a entender o que é que está aqui implícito para além do texto. Nós lemos o texto e achamos que a Bíblia está a dizer que o Arão e a Miriam eram feizinhos e que o Moisés nasceu melhorado. Não, queridos. O que Atos capítulo 7, versículo 20 diz-nos assim: e os seus pais perceberam que Moisés era formoso aos olhos de Deus. O que é que isto significa? Significa que eles perceberam que havia um propósito, um plano de Deus na vida daquela criança. Então, dado o decreto de Faraó, porque o povo de Israel estava a multiplicar-se imenso, e o Faraó estava com receio que houvesse uma rebelião e que eles conseguissem subjugar os egípcios, então emitiu um decreto: todo menino, toda a criança hebreia que nascer, que seja macho, tem de ser morto. Acontece que as parteiras, por temor, não o fizeram. Então, para abreviar aqui a história, o Faraó decretou: a partir de agora, toda a criança, todo o bebê, todo o menino hebreu que seja macho é lançado ao rio Nilo. E os pais de Moisés aproveitaram aqui uma brechazinha na lei e eles decidiram: bom, o Faraó disse que tínhamos que enviá-lo para o Nilo, mas não disse como. Então vamos fazer aqui uma barquinha, arranjamos aqui um cesto, impermeabilizamos o cesto, e se de facto Deus tem um propósito na vida do nosso Moisésinho, nem a criança vai morrer afogada, nem os famosos crocodilos do Nilo vão ter um banquete à conta do nosso filho. Se bem que não seria um banquete, seria mais um aperitivo. Humor mórbido. Continuando, queridos. O que acontece? Acontece que assim fazem. Eles entregam o menino à providência divina e dizem a Miriam: Miriam, segue para ver o que Deus vai fazer. Acompanha o cestinho. Vê até onde ele vai parar. Porque seguramente o Deus da providência vai operar de alguma forma, vai agir de alguma forma. E meu querido irmão e amigo, o Deus de Moisés, dos pais de Moisés, é o nosso Deus também. É o Deus que provê, é o Deus que cuida, é o Deus que supre, é o Deus que abençoa, é o Deus que tem poder para realizar todo o seu propósito na nossa vida. Mas ele precisa de um ingrediente fundamental, que sou eu que tenho que lhe dar: rendição, entrega, submissão. Sou eu que tenho que me render a Ele. Conforme falei na semana passada, Ele precisa ser o Senhor. Então há níveis de obediência a que tu e eu temos de crescer, temos de nos aprofundar. Da mesma maneira que Jesus aprendeu, nós também temos de aprender. Jesus era perfeito, nós não. Imagina, a margem de progressão para nós é muito maior do que aquela que Jesus pôde experimentar enquanto homem. Resumindo e concluindo, o Moisés vai parar lá precisamente no momento em que a irmã do Faraó teve vontade de tomar banho no Nilo. Seguramente havia segurança, porque senão
também ela estaria sujeita aos perigos de tomar banho do rio Nilo. Teria uma guarda, teria uma piscina com proteção, não sei. Isso agora sou eu aqui a pensar. E quando ela, ou por curiosidade, talvez a criança estivesse a chorar, ou por um instinto materno, não sei, ela depara-se com a cestinha, vê uma criança e ela diz: os hebreus abandonaram esta criança, eu vou tomá-la, vou criá-la como se fosse meu filho. E naquela altura surge Miriam e diz: minha senhora precisa de ajuda, conheço uma ama de leite que pode amamentar a criança até que ele tenha idade para voltar para o palácio. Ironia dos destinos, queridos. A mãe da criança vai ser paga para amamentar o seu próprio filho. Moisés voltará um dia para o palácio para se tornar um grande estadista, para ser formado em toda a ciência egípcia. E não é curioso que são os próprios egípcios que financiam, que instruem, que capacitam aquele que será o libertador dos hebreus das mãos dos egípcios. Deus tem caminhos que são muitas vezes estranhos, só que no princípio, no momento da entrega, no momento em que Deus requer de nós não percebemos o final da história. Por isso temos muitas vezes dificuldade em nos rendermos, em nos entregarmos. Mas é uma vida, é uma jornada de fé. Então, e por último, porque não posso me alongar muito, nós temos estes diferentes cenários na Bíblia. Pessoas a praticar a entrega porque Deus pede, pessoas a praticar a entrega porque perceberam que era por ali o caminho, e outras pessoas que praticam a entrega não porque Deus pede diretamente, não porque elas decidem, mas porque Deus aperta os botões certos, porque Deus aperta daqui, aperta dali e leva a pessoa aonde Deus quer que ela chegue. Ana, mulher de Elcana, mãe de Samuel, que entrega o seu filho ao Senhor. Não foi Deus que lhe pediu, nem ela o entregou porque quis. 1 Samuel 1,5 diz assim: porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O problema de Ana já começa com Deus. Não foi ataque maligno, foi intervenção de Deus. Não te vou deixar ter filhos, Ana. E agora Ana tem um problema que era muito comum naquela época. Não era só um problema cultural, era um problema permitido por lei. A poligamia. O Elcana, o seu marido, acaba por arranjar uma outra mulher, a Penina. E esta Penina era uma rival profissional, perita em bullying psicológico. Para agravar a história, era uma fábrica de filhos. Deu uma série de filhos ao Elcana. E no contexto daquela época, uma mulher que tinha filhos era uma mulher bendita, uma mulher que era estéril era uma mulher em desgraça. E é neste contexto, neste quadro, que Ana vai à presença de Deus e diz: Deus, se o Senhor me der um filho, eu entrego tudo de volta. Senhor, eu nem estou a orar porque eu quero ter um filho. Eu quero esfregar na cara daquela Penina que eu também sou capaz de dar um filho ao meu marido. Eu quero, mesmo que eu não ganhe este jogo, pelo menos eu quero o meu gol de honra, o meu tempo de honra. Quero marcar pelo menos um gol. E Deus olhou e diz: Ana, negócio fechado. E o Deus que lhe fechou a madre é o Deus que agora lhe abre a madre. E ela engravida e dá um filho e cria-o, e no tempo de David vem entregá-lo lá ao tabernáculo para que ele sirva na casa de Deus. Qual é este tipo de entrega? É aquela que Deus provoca. Deus não pediu diretamente como fez com Abraão. Também Ana não se prontificou a entregar como aconteceu com os pais de Moisés. Aqui foi Deus: vou apertar daqui e dali e vou fazer este negócio acontecer. Apesar de que Deus não viola a vontade de ninguém, queridos. Mas Deus sabe como provocar a nossa vontade. Romanos capítulo 2, versículo 4 diz assim: a bondade de Deus conduz ao arrependimento. A bondade de Deus conduz ao arrependimento. Deus mexe nas nossas circunstâncias, à nossa volta, para nos levar
para levar que as nossas decisões sejam corretamente avaliadas e tomadas. Olhem a história do filho pródigo. Diz que ele foi. Deus permitiu que ele perdesse tudo. Deus apertou daqui e dali. Até que ele se viu lá naquela pocilga a tomar conta de porcos. E caindo em si diz, o que é que eu estou a fazer? Ele toma a decisão correta de voltar para casa. Eu creio que foi Deus a apertar. Eu já percebi isto na minha vida. Já houve circunstâncias em que com clareza eu percebi a voz de Deus a pedir-me alguma coisa. Como naquele culto em que Deus me disse, vai dar o teu carro àquele casal. E não era um carro a cair de podre, queridos. Era um carro impecável. Foi o meu único carro 0 km na vida. Deus pede. Mas já houve momentos em que eu percebi que a vida me estava a apertar. E Deus estava-me a conduzir por determinado caminho. E eu percebi que era a mão de Deus. Em processos às vezes até desconfortáveis e difíceis. Mas tudo o que Deus faz de forma perfeita. Então há determinadas situações em que Deus vai provocar esse nível de entrega. Termino com este exemplo que todos conhecem. Jonas. Nos dias de Jonas, Nínive, capital da Síria, está para ser destruída. Eram homens terríveis, cruéis, não apenas pelo tipo de pecado que eles praticavam, mas pela cultura civilizacional que eles estavam a desenvolver. E Deus fala com Jonas e diz, Jonas, vais pregar a Nínive para que eles se arrependam, porque se eles não se arrependerem, eu vou destruí-los a todos. A sério, Senhor? Tu vais destruí-los se eles não se arrependerem? E eles só se arrependerão se eu for lá pregar-lhes? Oh, que bom! Agora é que eu não vou. Não vou, Deus. Eu quero mais é que eles morram. Eu quero mais é que eles sejam todos destruídos. E a Bíblia diz que Jonas entra num barco para fugir da presença de Deus. Como se Deus não estivesse em todo lado. Como se alguém pudesse fugir da presença do Altíssimo. Então diz que surge uma grande tempestade. Lá no meio da viagem, no barco. Surge uma tempestade terrível. Todos aqueles marinheiros e os outros passageiros. Começa cada um a clamar aos seus falsos deuses, aos seus pseudo-deuses, e nada. E de repente alguém olha para o Jonas e diz, oh rapaz, oh homem, então clama também ao teu Deus. E Jonas diz, o vosso problema é o meu Deus. Isto tudo está a acontecer por minha causa. Vocês tiveram foi azar, entraram no mesmo barco que eu. Eu estou a fugir da presença do meu Deus. Se vocês me amarrarem e me atirarem ao mar, vocês vão ver que todo o problema se resolve, que a tempestade vai cessar. Sabem, no fundo, o que Jonas estava a dizer era, eu morro, mas não faço o que tu queres, Deus. Eu suicidar, não posso me suicidar. Mas se vocês me atirarem ao mar, paciência, pronto, eu morro. E acaba-se a história. E eles atiramos, não atiramos, amarramos, não amarramos, finalmente amarraram-no e atiraram-no ao mar. E diz que imediatamente, assim como a tempestade surgiu, de forma mais sobrenatural ela desapareceu. Diz que na hora se fez bonança. E todos aqueles homens que momentos antes estavam a clamar a deuses, agora ajoelham-se e adoram o Deus de Jonas. Seguramente eles não sabiam que era o Deus Yahvé. Então terão dito, adoramos o Deus de Jonas. O Jonas que caiu aí no mar, este é o Deus. Foi o primeiro milagre como resultado desta ação. Mas o que aconteceu? Oh Jonas, se tu pensas que vais morrer assim com tanta facilidade, estás muito enganado. Deus já tinha ordenado a um peixe, talvez um cachalote. Não sei se vocês sabem, mas há relatos do século passado em que pessoas foram retiradas vivas de dentro da barriga de cachalotes. Algumas foram retiradas mortas, inteiras, mas mortas. Outras foram retiradas vivas, com queimaduras dos sucos gástricos do ventre do peixe, mas vivas. E como Jonas foi amarrado, foi atirado ao mar amarrado, seguramente que ele não praticava a apneia a ponto de conseguir estar meia hora debaixo d'água sem respirar. Então ele cai na água e o peixe já lá estava à espera, porque Deus já sabia, ok, é neste momento que vai acontecer, grande peixe, cachalote, ou fosse que outro peixe fosse. Eu sei que o cachalote é um mamífero,
Mas naquela altura não havia essas classificações. Então, na hora que o Jonas cai, o peixe engole o Jonas. Agora pensa comigo, querido. Diz a Bíblia que Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. 3 dias e 3 noites. Se já é difícil nós fazermos 3 dias de jejum no conforto da nossa casa, 3 dias inteiros sem comer, sem beber não, que nós bebemos na mesma, bebemos água, mas nem isso Jonas tinha para beber. Dentro do ventre do peixe, só se fosse água salgada. E não seria só água. Agora imagina, escuridão absoluta. Um cheiro que deveria ser nauseabundo das algas. Na oração que Jonas faz dentro do peixe, vocês depois leiam o livro de Jonas, diz que ele estava enredado nas muitas algas. Ou seja, Deus, tanto quanto eu sei, as algas não fazem parte da alimentação da maioria dos mamíferos. Mas pronto, Deus terá dito, oh, grande peixe, passa lá primeiro ali, engole lá umas algas que é para neutralizar o suco gástrico, para neutralizar essa biologia que vai digerir tudo o que cair aí no teu ventre. Deus é sábio em tudo o que faz, querido. E Jonas está lá 3 dias, 3 noites, às escuras, num cheiro nauseabundo, com frio seguramente, não sei, digo eu, não sei se... E o pior não é isso, queridos. É que ele entrou. Agora imagina sair. Eu não sabia sequer que os peixes vomitavam, mas imagina Jonas a sair de dentro da barriga do peixe num vómito. Só que Jonas está dentro do peixe e Jonas diz, Deus, ok, eu rendo, eu obedeço, eu vou lá pregar a Nínive. A Moab, mas foi pregar a Nínive. O que é que eu quero dizer com isto, queridos? Deus sabe como provocar, Deus sabe como condicionar as circunstâncias para levar-nos a momentos de entrega, a níveis mais profundos de entrega. Seguramente o compromisso de Jonas com Deus era diferente. Não tenho tempo para detalhar mais o assunto agora nesta manhã. Mas não importa o formato. Haverá momentos na tua vida em que Deus te vai pedir com clareza. Haverá outros momentos que tu próprio vais perceber, vais ter essa percepção, esse discernimento, essa intuição de que é por ali o caminho, é para fazer isto, é para abrir mão daquilo, é para ter esta atitude. Haverá outros momentos em que a vida vai te pressionar, as circunstâncias vão te apertar ao ponto de te levarem àquele lugar, ao lugar da entrega, ao lugar da rendição. E deixa-me dizer-te, não há nada tão extraordinário quanto viver submissão a Deus. Qual é o problema do homem desde o início? Já foi assim lá no jardim. Deus pôs 2 árvores espirituais lá no jardim e disse, desta tu não comes. A serpente chega e diz, é verdade que Deus disse que dessa árvore tu não podes comer. O problema está no foco, queridos. E o que dizer das outras dezenas ou centenas de árvores de fruto que haviam lá à volta e que eles podiam comer à vontade? Agora o trágico é que Satanás conseguiu enganar Eva dizendo, se tu comeres vais ser semelhante ao Altíssimo. Como é que ela vai ser semelhante se ela já é? Só que o diabo põe o foco naquilo que é a desobediência, dizendo que se fizeres, tu vais conseguir ser alguma coisa mais. Quando na verdade Eva já tinha sido, Eva e Adão, criados à imagem de Deus. Eles eram espíritos que estavam vivendo uma humanidade completamente perfeita, sem dores, sem angústias, sem decepções, sem desilusões, sem enfermidades, completamente revestidos pela glória de Deus. Eles já eram a expressão mais visível que existia do Deus invisível. E a serpente diz, se desobedeceres, vais-te tornar semelhante ao Altíssimo. Vais conhecer o bem e o mal como o Altíssimo. Meu querido, todo o nosso problema, todo o problema do homem, todo o meu problema começa quando eu inicio, quando eu começo a cultivar uma independência,
uma independência da vontade de Deus, quando eu começo a viver as minhas próprias escolhas. O único remédio para a humanidade, queridos, acreditem, é a plena sujeição e submissão ao Senhor Jesus. E eu termino com este último versículo, 1 de Pedro 1:2, que diz assim: escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, escolhidos por Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para quê? Para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Para a obediência. Não existe cristianismo, não existe evangelho destituído de rendição, de obediência e entrega. Não existe, queridos. Se pregam outro evangelho que não tenha rendição, obediência e entrega, não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho da Bíblia. É o evangelho fajuto, é um evangelho sem sabor, é um evangelho insípido, não genuíno evangelho. Se o Senhor Jesus aos 33 anos de idade ainda está a aprender a obediência, o que dizer de mim, o que dizer de ti? Por isso, meu querido amigo, se nós queremos experimentar, se tu queres experimentar a perfeita vontade de Deus, o caminho é o da obediência, o caminho é da entrega, o caminho é da sujeição, o caminho é da rendição. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Que não seja preciso um peixe, que não seja preciso circunstâncias difíceis, que a nossa postura diante de Deus seja de uma entrega voluntária da nossa parte. Este é o meu desafio para ti nesta manhã, e eu sei que se tu deixares a palavra de Deus produzir em ti esta firme determinação de caminhar na presença de Deus com este nível de rendição e de entrega, a recompensa virá, a recompensa te alcançará nesta vida ou na eternidade. E eu garanto-te, quando chegares à eternidade, tu vais olhar para trás, vais poder perceber porque é que tiveste de abrir mão, de passar por todos estes processos, e tu vais te alegrar. E tu não vais olhar para trás com arrependimento. Pelo contrário, tu vais perceber a totalidade da abrangência que a tua decisão, que a tua rendição produziu. Os benefícios que foram produzidos da tua rendição. Porque, volto a dizer, não há nada que o Pai peça que seja injusto ou que seja para teu mal, para teu prejuízo. E da mesma maneira que o Senhor Jesus se entregou pelo gozo que lhe estava proposto. E o gozo que lhe estava proposto era a minha e a tua salvação. Da mesma maneira, talvez nós não entendamos todos os benefícios que vão resultar da nossa entrega, mas nós caminhamos pela fé e sabemos que nada que Deus me peça é injusto ou vai resultar em mal, porque Ele é Pai perfeito, Ele é Pai de amor. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, pensa nisto e rende a Ele em nome do Senhor Jesus. Quero terminar com uma palavra de oração e desafiar-te, se ainda não entrastes neste nível de disposição para te renderes à vontade do Senhor, que o faças nesta manhã. Que sejas capaz de dizer: Senhor, eis-me aqui, faz em mim todo o teu querer. Como Maria fez. Nós poderíamos ir à Bíblia e encontramos tantos exemplos, tantos episódios de quem se rendeu. De quem se rendeu à vontade do Pai. Maria, a Virgem, a esposa de José, a mãe do Salvador, foi uma delas. E olha os benefícios. Ela sofreu a humilhação, o vexame, ela correu o risco do apedrejamento, mas ela foi capaz de dizer: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim toda a tua vontade. E o Salvador nasceu e se tornou o meu e o teu Salvador. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro nesta hora por cada um daqueles que, ouvindo esta reflexão, esta partilha, Deus Pai, entendem, aceitam, recebem na sua alma, no seu coração, que esta é um aspecto da revelação da tua vontade e do teu caminho para cada um de nós. Senhor Deus, nos rendemos a ti por inteiro. E eu oro, Deus, e peço em nome do Senhor Jesus, se alguém há que nunca te confessou como seu Senhor e Salvador, que o faça nesta hora. Que se renda a ti. Que esteja pronto a caminhar
nesta longa jornada, que é esta aprendizagem de rendição, de entrega, de submissão ao senhorio de Jesus. Pai Deus, muito e muito obrigado. Eu sei que estarás abençoando a nossa vida, eu sei que estarás suprindo as nossas necessidades financeiras, físicas, relacionais. Deus amado, Tu és um Deus abençoador, mas eu oro também porque entendo, Senhor Deus, pela Tua palavra, que há bênçãos que nos estão reservadas como resultado da nossa entrega, da nossa rendição, da nossa sujeição ao senhorio de Jesus. Por isso, ó Deus, nós oramos e dizemos: venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade na minha vida, como a Tua vontade é feita nos céus, para a glória do Teu nome e para a bênção da minha vida e da vida daqueles que estão à minha volta. No nome do Senhor Jesus. Meu amigo, meu irmão, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua paciência em me ouvires. Até para a semana.